Tão secreta é a verdadeira vida que nem a mim, que morro dela, me pode ser confiada a senha. Morro sem saber de quê. E o segredo é tal que, somente se a missão chegar a se cumprir aqui, por um relance, percebo que nasci incumbida. Toda a vida é uma missão secreta. Olá, buscadores! Nos últimos vídeos nós começamos a conformar uma base de conhecimentos que pudessem ilustrar um possível grande manual de instruções para uma vida bem vivida, para que ela possa, assim, ser aproveitada com propósito, além de um conjunto de saberes que sirvam como base e como bússola para atravessar essa jornada de aprendizagens que vamos constituindo ao longo dos anos. Nessa linha de raciocínio, então, o grande manual de apoio nos foi ensinado pelo personagem conhecido como Cristo. E o nosso maior parâmetro ou modelo de conduta para viver alinhado ao esperado pela mente cósmica superior são as chamadas leis naturais de vida ou princípios originais da natureza. Então, para que consigamos encontrar algumas dessas grandes leis e para que as ideias possam encontrar mais coerência, cabe refletir sobre uma pergunta um tanto quanto provocadora. Por que Cristo chamava Deus de Pai? Gente, quando lemos mesmo que brevemente sobre a vida deste homem, encontramos em várias passagens a ideia de que ele se referia a Deus como Pai. Eu recordo que quando eu comecei a ler os evangelhos isso me chamou bastante atenção, porque logo de cara nos passa a ideia de uma figura personificável. E isso que naquela época eu não tinha nem metade das informações que eu tenho hoje. E nem sequer tinha nenhum destes dados organizados. Como descobrimos no vídeo passado e que em cada ensinamento por ele disposto existe um código oculto, e passamos a tentar entender as entrelinhas e essa mensagem codificada por trás da mera literalidade, parece que uma venda invisível cai dos nossos olhos, surgindo uma nova maneira de interpretar que vai ampliando este leque de possibilidades e nos mostra ao mesmo tempo a profundidade que a mensagem tem por trás dessa literalidade. Então, para tentar responder o porquê do grande mestre chamar a Deus de Pai, parece-me lógico que ele sabia que este conceito de Deus estava deturpado no meio do povo. E para ser ouvido com mais atenção, ele precisava primeiro encontrar uma maneira de defini-lo de forma que não houvesse um rechaço imediato com os seus ensinamentos. E essa forma não poderia de maneira alguma se contradizer com a visão limitada que as pessoas tinham de Deus, sendo necessário para isso propor uma definição concreta, mas também modelável com o que as pessoas já tinham mais ou menos em sua mente. Como ele era sabedor das limitações mentais dos seus ouvintes, por conta deles ainda estarem no segundo dia de criação e terem uma mentalidade quase que primária, Cristo brilhantemente propôs uma figura consoante às condições de compreensão das pessoas. Isso era necessário também por conta das rígidas tradições daquele momento, o que exigia uma bela estratégia de entrada, que foi a que ele utilizou. Dessa forma, Cristo conceitua a grande mente cósmica e primeira fonte da existência como Pai. Mas por quê? Basicamente porque eterno, sem nome e sem fim, satisfaz todas as necessidades de suas criaturas de maneira paternal, mas também maternal, semelhante a um pai e uma mãe. Só que aí então que surge uma pergunta. Por que então não defini-lo também como mãe? Talvez porque a rigidez mental que havia no seio social naquela época era muito grande e não seria aceito. Por isso, pessoal, de maneira primorosa, Cristo introduziu um ensinamento novo, completamente contrário àquelas ideias do momento, excluindo a errônea imagem de um Deus seletivo, vingador, iracundo, chantageador e rejeitador. Ao fazer isso, ele expôs uma imagem mental que nos faz então refletir. Assim como um bebê dentro do útero de sua mãe não consegue vê-la, nós, os humanos, também estamos dentro deste ventre de Deus e, por consequência lógica, não conseguimos visualizar as suas afeições. Por ser pai e mãe ao mesmo tempo, essa força demonstra sem cessar o seu grande amor por suas criaturas, e Cristo sabia muito bem disso. Mesmo que não pareça num primeiro momento, quando analisado sob outra ótica, isso fica muito evidente.
Como esse tema de Deus era uma matéria extremamente vigente dentro daquelas sociedades, bem como nos dias de hoje, Cristo era ciente também que precisava utilizar deste assunto de Deus para transmitir a sua mensagem, para que assim pudesse cumprir com a sua missão em todos os seus pormenores. Vamos fazer este exercício juntos aqui? Suponha por um momento que você precise denunciar uma força malévola que controla toda uma população indiretamente, demonstrar a essência que as pessoas trazem dentro de si sem saber, mostrando que o seu planeta foi vítima de uma invasão e manipulação alienígena, mas que mesmo assim é possível mudar e libertar-se do subjugo deste domínio, ensinando também o caminho da verdade e da vida plena por meio do exemplo, servindo a todos por meio da justiça, do perdão e da retidão, usando da coerência profética para ensinar o poder do perdão, da liberdade e do arrependimento, apresentando um conhecimento até então oculto ou desconhecido, despertando uma centelha divina até então esquecida por conta do apego material e do germe espiritual do erro, visando chamar atenção para a ignorância espiritual vigente, unindo tudo e todos que estão divididos por meio do acolhimento e revelando a manifestação da primeira fonte em tudo que é natural e como se alinhar a estes princípios originais da criação. Então, pessoal, como fazer isso? Difícil, não é mesmo? Sem dúvida, esses foram apenas alguns dos desafios do Nazareno. Parece-me que nos urge como humanidade tratar de entender mais sobre esta missão que ele veio cumprir, porque assim nós encontraremos muitas respostas e ferramentas que vão nos auxiliar a pensar e também a agir nas mais diversas situações do dia a dia. Somente o fato de saber que ele codificou sua mensagem dentro de um plano para cumprir um objetivo já deveria ser motivo suficiente para despertar a sua curiosidade, não acha? Realmente me admira bastante que grande parte das pessoas nem sequer tratam de compreender os seus ensinamentos. Já noutra alçada, ao menos para mim, tem ficado cada vez mais nítido e evidente dessas mais variadas estratégias que a outra força também tem utilizado e que tem funcionado para manipular e rotular o seu nome e os seus feitos. Só que, como ele mesmo mencionou, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Gente, como temos aprendido ao longo dos nossos estudos, Cristo ensinava e estava completamente alinhado à ação, ou seja, ao atuar. E isso é coerente com a referência que ele fazia constantemente com o chamado verbo da criação. Por conseguinte, também podemos comprovar essa tendência do verbo ao impulso de agir, de se mover, de obrar e de praticar. Você recorda das aulas de português quando os professores ensinavam que dentro de uma frase era o verbo quem indicava a ação? Pois então, essa ideia de ação ficou muito clara dentro de um dos maiores mistérios e enigmas da sua passagem aqui pela Terra, e faz parte do conjunto de elementos da sua missão. Eu estou me referindo aos milagres. Bom, nós já vimos como Cristo deixou códigos cifrados de trás de cada ensinamento. Só que indo mais além, se nós prestarmos atenção em suas ações, vamos conseguir inclusive perceber essa mesma codificação nos chamados milagres. Em simples palavras, geralmente o senso comum classifica estes como sobrenaturais e que não possuem uma explicação científica. Só que ao tratar de classificar esses acontecimentos como miraculosos, veja como podemos chegar a 4 grandes grupos: as curas, a ressurreição dos mortos, os exorcismos e os controles sobre a natureza. Antes de nós nos aprofundarmos mais sobre esses tópicos, cabe refletir, dentro das ideias dos códigos, sobre a capacidade que nós temos como humanidade em realizar grandes coisas. Muitas vezes nós tendemos a nos acostumar a pensar que somos extremamente limitados e que nossa posição é um tanto quanto engessada, porque aparentemente pouco podemos criar. E é então que Cristo, ao utilizar de uma força até então pouco conhecida pelos humanos, nos aclara que também somos portadores de um grande potencial de ação e proposição. Eu digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim, ou seja, em seu próprio coração, fará também as obras que tenho realizado.
fará coisas ainda maiores do que estas. De certa maneira, nós já tocamos neste assunto anteriormente quando foi mencionado sobre a luz e a força interior que possuímos, e é possível que ela esteja em consonância com essa afirmação. Bom, feito este parênteses, vamos analisar agora sim alguns eventos que podem ser classificados dentro dessas 4 categorias. Tudo isso para que nós possamos extrair mecanismos práticos que nos sirvam para viver melhor e de alguns elementos facilitadores para continuar nessa caminhada rumo à verdade universal. Mas atenção, tente perceber esses códigos ocultos em cada passagem, tudo bem? Vamos lá então. O milagre da cura. Um milagre muito conhecido faz referência a um cego de nascimento, que termina sendo curado por Cristo. Neste relato, nos é mencionado o seguinte: então, cuspiu no chão e, fazendo uma lama com saliva, espalhou-a sobre os olhos do cego, e disse-lhe: vai lavar-te ao tanque de Siloé. O homem assim o fez, e depois de se lavar, voltou vendo. Se anteriormente vimos que uma possibilidade de interpretação é de que quando Cristo fala em primeira pessoa ele está se referindo ao coração humano, e que o jumentinho na entrada da cidade é a mente teimosa da humanidade como mentalidade primária, o cego de nascimento também pode fazer referência à própria humanidade atual, que está manipulada e desviada das leis universais de vida, e que não consegue ver essas leis invisíveis que regem a sua vida. Quem não reconhece a sua verdadeira essência, seu poder interno e as amarras invisíveis criadas por um sistema malévolo de poder e controle que subjuga, trava e dificulta a vida humana. A saliva poderia representar a essência crística e seus conhecimentos que, ao se misturarem com a terra, ou seja, com as mentiras mundanas, gerou um lodo, o remédio que contém um antídoto, para que pudesse devolver uma condição original perfeita aos humanos. Dentro deste contexto, é possível também inferir que este processo é doloroso, porque uma verdade indigesta, num primeiro momento, tende a machucar, mas em seguida gera um efeito positivo e libertador. Ao solicitar que ele mesmo fosse lavar-se simbolicamente, Cristo está querendo demonstrar que este processo de amadurecimento espiritual deve ser feito individualmente. Em outras palavras, que não devemos esperar para que os outros façam a tarefa por nós que nos é correspondida a cada um. Além disso, este procedimento nos convida a comprovar cada informação nova que nos chega por primeira vez, não acreditando cegamente em tudo o que nos dizem ser certo ou a verdade. Veja que para nós, os incansáveis buscadores, isso é imprescindível e inegociável em nossa jornada de busca. Dessa forma, pessoal, a luz do mundo, ou seja, a mensagem crística, chegou à Terra e se mantém disponível para nos ajudar neste processo de avanço espiritual e de consciências. Só que para que tudo isso possa fluir, primeiro precisamos estar cientes desta nossa cegueira e buscar retirar essa venda invisível e logo lavar os nossos olhos deste emaranhado de armadilhas, mentiras e manipulações, com a finalidade de encontrar a real essência da vida e corroborar na prática e com o crivo dos princípios originais da natureza, quais são as verdades imutáveis e também as vãs mentiras. O milagre da ressurreição. Lázaro ficou conhecido por ter sido ressuscitado dos mortos. O relato nos sinaliza que ele jazia em sua tumba por 4 dias até que sucedeu o seguinte: Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Dentro do símbolo criptografado, Lázaro também pode simbolizar a humanidade atual, a qual se encontra caída e praticamente falecida se comparada aos parâmetros verdadeiros da vida.
Aqui também voltam a aparecer os algarismos dentro do contexto interpretativo. O número 4 poderia estar simbolizando os 4 poderes dominantes: a política, a economia, o militarismo e a intelectualidade. Com isso, pessoal, o processo de ressurreição está dirigido às pessoas que estão subjugadas por essas falsas autoridades, com o objetivo de que possam sair desse sistema que os oprimem e os sufocam sistematicamente a cada dia. A caverna também pode ser um símbolo, novamente estando simbolizando a mente humana, dominada pelos vícios, as emoções nocivas e demais lixos mundanos, os quais são socialmente aceitáveis. Já a pedra posta sobre ela seria justamente este bloqueio criado pela organização negativa para que não sejamos capazes de ver e compreender a verdade universal. Essa talvez seria a razão, portanto, que se faz tão importante lapidar a nossa essência interior e buscar escutá-la para que se desabroche o nosso Cristo interno, o que nos permitirá também nos levantar e deixar essa masmorra de enganos, mentiras e destruição para trás. O milagre do exorcismo. Sobretudo nos filmes se tem vendido aquela imagem de uma pessoa possuída com falas grossas, olhos retorcidos e flagelos pelo corpo. Quase sempre são cenas bizarras e um tanto quanto impressionantes, que podem inclusive causar uma má sensação. Então você pode estar pensando agora, mas o que isso tem a ver com as passagens dos evangelhos? Bom, vamos por partes. Veja este outro excerto. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Estas 7 entidades podem ser comparadas com os 7 pecados capitais: a gula, a luxúria, a avareza, a ira, a inveja, a preguiça e a soberba. E é através da nossa verdadeira essência interior que conseguiremos nos livrar destas travas. Precisamos entender que, antes de tudo, precisamos deixar de lado aquela ideia de que, crendo nos milagres, as soluções que necessitamos estarão e virão de algo externo. Por essa razão, consequentemente, é normal que imploremos pela intercessão de algo ou de alguém para colaborar nas nossas angústias, medos e necessidades. No outro giro, queridos buscadores, Cristo nos ensina que está dentro de nós a capacidade para voltar a ver e deixar essa cegueira, a levantar-nos da morte e do sepulcro, e que devemos nos empenhar com humildade neste trabalho de limpeza espiritual e carnal, o que confirma este fundamental trabalho interno: o milagre do controle sobre a natureza. De acordo com a transcrição literal, ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora, levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. É bem sabido que o número 6, por algum motivo, está fortemente relacionado com o programa das trevas da organização negativa. Nós já pincelamos sobre isso num vídeo anterior sobre o programa 999 e o 666. O vinho, neste caso, poderia estar representando um elixir em forma de conhecimento, que se faz cada vez mais necessário para esta humanidade caótica e em ruínas, pois se torna capaz de impressionar a qualquer que esteja disposto a provar de seus sabores renovadores. Por outro lado, se pensarmos que uma bebida desse tipo embriaga a mente e embuta os sentidos, não faz muito sentido considerar que algo desse tipo tivesse edificado aquelas pessoas. Pode ser então que se trate de algum fragmento manipulado e a bebida alterada se transformou em uma espécie de revigorante não alcoólico. Note como é preciso ser maleável nessa tentativa de interpretação. Para elucidar um pouco mais, imagine também o seguinte: você hipoteticamente está em um ambiente em que todos os indivíduos possuíssem opiniões antagônicas sobre os mais variados assuntos. São torcedores de times rivais de qualquer esporte, seguidores de religiões completamente diferentes, além de ateus e agnósticos, de partidários de ideologias políticas contrárias,
classes econômicas consideravelmente desproporcionais e alguns com inclinações pacifistas e outras bélicas, entre outros. Agora imagine que essas pessoas estariam sob o efeito de álcool, e então faça-se a seguinte pergunta: será mesmo que com mais doses deste vinho essa turma conseguiria compartilhar momentos de forma tranquila? Para mim parece bem possível que essa galera tenderia a entrar em um conflito de grandes proporções e que Cristo conseguiu foi justamente apaziguar os ares com os seus dotes e essa sabedoria impressionante para sair das saias justas em que ele era propositalmente induzido. Pessoal, para concluir então, uma possível definição e interpretação para estes chamados milagres seria a seguinte: trata-se de uma estratégia estelar para chamar a atenção, criptografar e disseminar mensagens simbólicas para a humanidade, para que possam contribuir para um bem viver, além de uma real autocrítica aliada à destreza que devemos aperfeiçoar para que seja possível também nos desviar-nos deste beco aparentemente sem saída. Assim, queridos buscadores, um milagre seria uma demonstração aplicada de um conhecimento oriundo das estrelas no próprio ser humano ou na natureza. No próximo vídeo nós fecharemos este primeiro ciclo de estudo sobre Cristo, expondo as 4 grandes essências deste grande mestre, para posteriormente estudar mais sobre os jogos de poder e outras formas de manipulação e controle a que nós estamos submetidos. Inscreva-se, deixe o seu like e até a próxima. Buscando respostas, um caminho de uma única. Tchau!